E aí galera, tudo bem? Emerson aqui mais uma vez. Hoje eu vim para trazer uma atualização ou uma melhora de um vídeo anterior que eu já havia gravado, onde eu explicava a questão de utilização do Office online, tá? Então vamos lá, vamos começar desde o início. Com a questão da questão de direitos autorais, de direitos aí de utilização de software, tá? A gente entrou numa parte agora que você precisa de uma licença para estar utilizando um determinado software, tá? E o que acontece? Antigamente todo mundo era acostumado com Word, o Excel, tá? PowerPoint. Então todos esses softwares aí até então as pessoas utilizavam ilegalmente, tá? Hoje, com todas essas leis aí sendo levadas em consideração, você só vai conseguir utilizar no computador caso você compre uma licença. E a licença hoje é diferente de como era antes. Antigamente você comprava licença e você usava até o fim da vida, tá? Era vitalícia. Hoje já não é mais. Hoje você precisa pagar uma mensalidade para estar utilizando o Microsoft Office, por exemplo, tá? Não só com o Office, mas com a maioria dos softwares que eram pagos, tá? Então, se você utiliza sem uma licença, você está usando um software ilegal, de forma ilegal. Por quê? Porque você está utilizando um software que é necessário ser pago e você está utilizando sem ter a licença, tá? Nisso, a gente vem utilizando o que? Principalmente no setor público, no comércio, tá? No estadual, repartição pública no geral aí. Utiliza o que? LibreOffice ou outras opções que são de código aberto, que são de uso livre aí para essas instituições, entendeu? Só que tem gente que não acostuma, tá? É falta de costume, é falta de treinamento. Eu já fiz várias videoaulas aqui e eu sei como que é. Então, a gente precisa o quê? Ah, eu preciso utilizar o Office. Tá, mas eu não tenho Office. Então, o que a gente faz? A gente vai para o plano B, a gente vai para a segunda opção. E qual que é a segunda opção? A segunda opção é utilizar o serviço online, tá? Então, para você para você estar utilizando o Word, o Excel, o PowerPoint online, você precisa ter uma conta do Hotmail, do Live ou do Outlook, tá? Antigamente, eu não sei se agora tem como fazer o e-mail, criar o e-mail com o Hotmail. Eu preciso ver isso depois. Mas no meu caso, eu tenho o meu e-mail que é @live, tá? Que é do Outlook. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou ensinar vocês como que acessa para estar utilizando o serviço. Então, você vai fazer o seguinte: da mesma forma que você acessa seu e-mail, você vai entrar no site do Outlook, digito lá outlook.com, posso pôr um BR, e ele vai abrir essa página, tá? E onde que você vai acessar? Aqui, ó, no entrar. Entrar, ele vai cair na tela de login. Aqui, então, lembrando que você tem que ter uma conta Hotmail, Outlook ou Live para estar utilizando esse serviço, tá? Se você tiver um Gmail, já é outro caso. Você não vai conseguir entrar na Microsoft utilizando um endereço do Gmail ou qualquer outro, tá? Então, no meu caso, como eu tenho o Live, eu vou estar acessando com o Live, emersongalo@live.com. Ele vai pedir a senha. Vou digitar minha senha e vou clicar no entrar. Essa pergunta que ele pergunta se você quer continuar conectado, pode pôr sim, normalmente, tá? E ele vai acessar o que? O meu e-mail, tá? Aqui tá a minha caixa de mensagens. E onde que eu acesso? Aqui já de cara vocês têm, ó, tem o Word, o Excel, o PowerPoint, aqui no cantinho do lado esquerdo. E aqui em cima eu tenho onde está o logo do Outlook, aqui ó. O
que eu vou fazer no Outlook? Eu vou clicar aqui e eu tenho todos os meus aplicativos. Então todos os aplicativos aqui, eles têm na versão instalável, mas precisa de licença. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar online. E o que eu faço aqui, ó? Eu vou para o Word, clico no Word, ele vai abrir o Word aqui, ó, do jeito que ele é no computador. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho os modelos, tá, já prontos, ó, ver mais modelos, tá? Eu tenho vários modelos aqui para estar utilizando. Então, por exemplo, eu quero um panfleto aqui. Aí eu vou clicar aqui, ó, ele vai abrir numa outra aba aqui, ele abriu. Ó. Lembrando que é um serviço online, tá? Então você precisa ter uma conexão com a internet, tá vendo? Ele abriu o meu documento. Normalmente, como ele abriria se fosse o Office instalado no computador. Eu tenho o Zoom aqui embaixo, eu tenho todas as ferramentas aqui em cima. Isso aqui é um lembrete que ele jogou aqui. Então eu tenho todas as opções que eu teria no Office instalado no computador. Tá? Então eu venho aqui, ó, arquivo, eu tenho a opção um novo arquivo, ou abrir um arquivo aqui do computador. Tá? Eu tenho todas as ferramentas aqui, ó. Então a gente vai fazer um exemplo a partir de agora, tá, ok? Então, partindo daqui, quando eu cliquei para abrir esse modelo, eu estava na outra guia aqui, tá vendo? Então eu tinha clicado nesse modelo, ele abriu uma guia nova aqui e para a gente alterar. Eu vou fechar normalmente, tá? E a gente vai voltar aqui, porque eu quero que um novo documento em branco, tá? Então essa é a tela inicial. Vamos voltar aqui, ó, só para relembrar. Eu vim aqui, então eu quero o Word, ele abriu essa tela que eu estava. Abrindo essa tela aqui, eu vou por aqui, então, ó, documento em branco. Ele vai abrir uma nova guia com o meu documento em branco, tá? Tem todas as ferramentas aqui. Então eu vou digitar um texto aqui, ó. Eu tenho todas as ferramentas que eu teria se eu tivesse ele instalado no meu computador, tá? Para utilização é necessário o login na conta Microsoft, ok? Então vou fazer mais uma configuraçãozinha aqui. O meu arquivo. Tá, legal. Agora aqui a gente vai ver. Eu quero salvar esse arquivo que está online. Como que eu faço? Existem duas opções, ó. A primeira, salvo no OneDrive. Automaticamente ele já está ficando salvo no OneDrive. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, caiu minha internet agora, onde ele vai ficar? Ele vai ficar salvo no OneDrive. Qualquer modificação que você fizer aqui, ó, vocês vão notar aqui em cima que a hora que eu digito um texto, ó, eu estou digitando, vocês vão vendo que aqui vai ficar salvando. Vou dar um Enter, ó, salvo no OneDrive. Então toda alteração que vocês vão fazendo, todo o progresso que vocês têm dentro de um documento, ele vai estar salvando automaticamente no OneDrive. Automaticamente ele vai ficar no seu OneDrive. Então
vou demonstrar isso agora. Então vamos salvar ele aqui. No caso ele já está salvo, mas suponhamos, eu quero salvar arquivo. Ele nem aparece aqui, tá vendo? Ele tem a opção salvar como, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas ele nem aparece, por quê? Porque ele já está no OneDrive. Então, se você vier no salvar como, ó, ele mostra as opções aqui, ó. Salve uma cópia online. Tem a opção de renomear o arquivo. Esse aqui que é interessante, baixa uma cópia em seu computador. Baixar como PDF, olha que fácil. Então você vai no Word Online, digita o documento, trabalha normalmente com ele e salva uma cópia em PDF para o seu computador. E baixar como ODT. O que seria o ODT? ODT é compatível com o LibreOffice. Então, olha que interessante, tá? A maioria das pessoas reclama do software de código aberto LibreOffice, tá? Que é um sistema de código aberto e ele tem a extensão ODT. Então até o Word, que é da Microsoft, oferece a opção de salvar nesse formato ODT, tá? Aí ele tem até uma sugestão aqui, onde está o botão salvar? Não há botão salvar porque estamos salvando seu documento automaticamente. E aí então entra naquilo que eu falei. Tudo que você está fazendo ele está salvando, tá? Aí eu vou clicar no salvar como aqui, ó. Ele pergunta onde que eu quero salvar. Onde que a gente vai salvar aqui, ó? Ele vai abrir o seu OneDrive. No meu caso ele abriu o meu OneDrive. Eu não tenho uma pasta para salvar. Isso aqui são pastas minhas que eu já tenho aqui no meu OneDrive. O de vocês pode estar diferente isso aqui, pode não ter nada ou pode ter alguma coisa aqui. Então, eu posso criar uma nova pasta aqui. Então eu vou criar uma pasta, ó, nova pasta. Eu vou colocar o nome da pasta do que? Aula Office Online, tá? Então eu vou criar essa pasta dentro do meu OneDrive. Então aí eu vou clicar nessa pasta aqui, ela tá vazia, e eu clico em seleção. Por quê? Porque eu quero salvar, eu quero selecionar essa pasta para salvar. Cliquei em seleção, ele vai fazer o salvamento. Qual é o nome? Aula 01. Salvei. Então o arquivo já salvo, ele está onde? Na nuvem. Está no meu OneDrive, tá? Então a gente chama isso de nuvem. Por quê? Porque fica armazenado no servidor que você tem acesso através da internet. Como que eu vejo isso, Emerson? Eu vou fechar aqui só para demonstrar para vocês. Então eu sei que o meu arquivo já está salvo. Eu vou fechar aqui em cima. Ele não pergunta nada porque eu já terminei. Automaticamente ele exibe aqui, ó, no aberto recentemente. Qual que foi o aberto recentemente? Aula 01. Há 10 minutos. Qual que é o proprietário? Emerson Galo, tá? Vou mostrar de uma forma diferente. Vamos supor que eu saia do Word, saio do Word. Quando eu venho aqui no Outlook, ó, de novo, em cima no cantinho aqui, ó, nesses pontinhos, são 9 pontinhos aqui. Eu clico aqui, ele tem o OneDrive. Essa aqui é minha nuvem, certo? Clico no OneDrive, ele traz aqui. Essa tela aqui escureceu porque é propaganda, tá vendo? Ó, esse aqui é o preço dele, ó, Microsoft 365 básico, R$12 por mês, barato. Pessoal, para quem usa aí só para aumentar o armazenamento, e é 12 por mês. Então, por exemplo, ó, veja todos os planos de armazenamento. Se eu entrar aqui, ele tem o Basic, ó, o aplicativo Outlook e o OneDrive. Se eu quiser os aplicativos para instalar no meu computador, eu tenho essas opções aqui, ó, personal, uma pessoa, eu pago R$36 por mês. Quais aplicativos eu tenho? Word, Excel, PowerPoint,
o Defender já faz parte, né? Não sei nem por que ele tá nessa lista. O OneDrive já tem também nos outros planos. Só que o OneDrive, a diferença é que ele tem 100 GB de armazenamento. Esse aqui tem 1 TB de armazenamento. O gratuito tem 15. Não, desculpa, tô falando besteira, ele tem 5, ó. Então o meu ele tem 0,2 GB usados de 5, então tem 5 GB. Se você paga 12 por mês, você tem o quê? 100 GB. Se você paga 36, 1 TB. Tá? E o plano família, R$45 por mês, por um ano, tá? Então durante um ano você paga todo mês. Então você precisa pagar todo mês para estar utilizando o software instalado no seu computador. Tá ok? Então por isso que a gente vai utilizar a versão gratuita aqui normalmente. Então eu venho aqui, ó, meus arquivos, e eu tenho aqui, ó, que eu acabei de criar, ó, aula Office Online. Então eu clico aqui, eu tenho meu arquivo aqui, ó, aula 1.x. Vou clicar nele, ele vai abrir meu arquivo que eu acabei de salvar alguns minutos atrás, certo? Suponhamos agora que eu queira salvar na minha área de trabalho. Eu quero salvar isso na minha área de trabalho. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como, venho aqui de novo no salvar como, ele vai me perguntar onde que eu quero salvar. Tá vendo, ó? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver essas opções aqui. Na realidade não era aqui que eu tinha que salvar. Aqui ele salva essa opção aqui, pessoal. É que modificou e eu acabei não vendo. Então, em vez de vir no arquivo e salvar como, em vez de clicar no salvar como, você tem que clicar aqui, ó, baixar uma cópia, tá ok? Eu não vou nem cortar. Então a gente vai onde? Eu quero salvar no meu computador. Eu tô no computador que não é na minha casa, que não é meu, e eu editei um arquivo e eu quero salvar no meu computador. Então vocês vão fazer aqui, ó, arquivo. Na opção salvar como, você vai ter aqui, ó, baixar uma cópia. Então eu clico aqui, ó, baixar uma cópia. Ele pergunta se eu quero baixar uma cópia e trabalhar offline. Sim, eu quero baixar uma cópia. Ele vai baixar onde? Na minha pasta Downloads. Ele não permitiu escolher onde era, tá? Então ele vem aqui, ó, mostrar na pasta. Ele só põe na minha pasta Downloads aqui, tá? Então eu vou copiar ele daqui. Vou recortar ele daqui. E vou salvar aqui na minha área de trabalho, ó. Aula 01. Tá? Beleza. Suponhamos então que eu queira levar um arquivo do meu desktop para abrir aqui no meu Word Online. Como que eu faço? Vou fechar de novo aqui, ó. Eu estou fechando as janelas para vocês entenderem o funcionamento, ó. Eu abro a hora que eu quero. Eu fecho aqui está no meu OneDrive. Eu posso vir aqui, ó, fechei tudo, ó. Eu venho aqui de novo, ó. Eu venho aqui no meu Word. Ele vai mostrar meus arquivos recentes aqui. Eu venho no aula 01, ele vai abrir de novo meu arquivo. Então, não tem problema, ele fica salvando automático, ele vai continuar salvo na mesma pasta dentro da nuvem, lá no meu OneDrive, tá? Então não tem problema algum eu fechar essa janela aqui, certo? É um recurso até melhor do que o instalado. Não que o instalado não faça isso, mas o sistema instalado, ele fica um tempo sem salvar. Se acontece de desligar o computador, você perde uma certa parte do arquivo aí, tá? É mínima, mas você perde, tá ok? Então, suponhamos que eu queira abrir aquele arquivo ou um outro arquivo. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo rápido aqui, ó. Eu vou abrir meu LibreOffice, tá? Eu vou abrir meu LibreOffice aqui. Eu vou criar um documento em branco. Deixa eu abrir ele aqui.
Então eu tenho meu documento aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, documento criado no LibreOffice. Tem gente que fala Libre, às vezes, acho que nos meus outros vídeos eu falei Libre, mas o real é Libre porque eu acho que seja espanhol. Me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que é espanhol, então o nome dele é LibreOffice aqui. Então eu vou centralizar aqui. Então onde que eu vou salvar? Salvar no desktop. Como que eu salvo aqui no meu computador? Aqui é tranquilo, ó. Eu venho arquivo, tá? Venho no disquetinho meu aqui, ó. Salvar como. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, ó. E vou colocar como aula 02. Aula 02 do PC para a nuvem, tá? Para ficar um nome diferenciado. Tipo de arquivo. Geralmente geralmente não. Por padrão, ele seria essa extensão aqui, ó, ODT. Lembra que eu falei da ODT? ODF, tá? Ele é o padrão do LibreOffice. Então, como eu alterei para o meu LibreOffice salvar no formato docx, eu poderia simplesmente estar vindo aqui, ó, do tipo de documento. Do Word do 2007 ao 365, ele vira docx, tá? E eu vou salvar aqui, ó. Então, vou fechar o LibreOffice para vocês verem. Ó, fechei o LibreOffice. Eu tenho aqui, ó, aula 02 do PC para a nuvem. Tá, como que eu abro ele lá no Word, tá? Suponhamos que eu tenho esse arquivo aqui, pode ser do Word, do Excel, do PowerPoint. Eu tenho ele na minha área de trabalho. Então, como que eu abro um arquivo que está aqui no meu desktop no Outlook, tá? Eu vou mostrar primeiro uma forma, tá? Por quê? Porque assim, ó, na minha opinião, eu achei um pouco mais complicado dessa forma aqui, porque as opções que você tem aqui não estão resumidas. Ele não tem uma opção aqui, ó, de você arquivo abrir. Se você clicar no abrir, ele vai abrir só o que está online. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês uma outra forma. Então, a gente está aqui no Office online, no Word no caso. Meu arquivo está na área de trabalho. Poderia estar no pendrive, tá? Mas eu salvei aqui no meu desktop para ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui, tá? Então, por exemplo, para vocês, quem tem mais dificuldade em estar lidando com o arquivo, vou trabalhar num determinado arquivo aqui do Word, do Excel, do PowerPoint, vai lá, coloca ele na área de trabalho temporariamente, então fica mais fácil de você localizar ele depois. Então eu vou fechar ele aqui, tá? Eu vou fechar aqui também, eu vou voltar lá para o Outlook, tá? O que acontece? Eu venho de novo aqui, ó, no OneDrive, num aplicativo do Outlook, tá? Eu vou abrir o OneDrive. Quando eu abri o OneDrive, aquela outra hora lá, eu criei uma pastinha aqui, ó, aula de Office Online, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou carregar o meu arquivo que está lá no desktop para o meu OneDrive. Então eu vou enviar ele para a nuvem, tá? Então eu entro na pastinha que eu criei. Aqui dentro eu vou clicar onde aqui, ó, carregar arquivos do seu computador para este local. Então eu venho aqui no carregar arquivo e eu venho aqui na área de trabalho, aula 02 do PC para a nuvem. Clico aqui, abrir. Ele vai estar fazendo, ó, carregando um item.
aula 02 carregado para a aula Office Online, para essa pasta aula Office Online, ó. Então ele está aqui. Então se eu voltar aqui, ó, meus arquivos, então tem todas as pastas, inclusive a pasta que eu criei, que eu modifiquei quando? Há menos de 1 minuto. Isso aqui, a última vez que eu mexi, setembro de 2019. Essa pastinha minha aqui, documentos, março de 2022. Então essa pastinha aqui foi a que eu criei agora há pouco. E o meu arquivo está onde? Está aqui agora. Então eu acabei de subir o meu arquivo para a nuvem e agora eu vou abrir esse arquivo aqui. E ele está aqui. Então eu consigo fazer todas as modificações necessárias com as ferramentas do Office. Então, se eu não tenho esse arquivo, se eu não tenho se eu não tenho esse software Word instalado no meu computador, eu posso estar fazendo dessa maneira aqui. Aqui eu já não vou mostrar mais nada porque creio que a maioria das pessoas aí já sabe onde está o que aqui, então tem todas as opções mais comuns utilizadas aqui, tá? Então esse aí é uma das formas que a gente tem, tá? A outra forma que eu falei para vocês que é um pouquinho mais complicado, que eu achei umas opções meio confusas ali para vocês, mas eu vou mostrar aqui, ó. Então suponhamos que eu não tenho carregado, vou fechar aqui, eu tenho ele aqui de novo, o que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar ele aqui e vou excluir da nuvem. Posso excluir, Emerson? Pode, ele está na minha área de trabalho. Se eu minimizar aqui, ó, ele está aqui ainda. Então eu posso excluir ele daqui. Selecionei, excluir. Ele pergunta se eu tenho certeza, eu digo que sim, excluir. Ele foi excluído. Então suponhamos que eu queira abrir no meu Word um arquivo do meu desktop. Olha que estranho que era, por isso que eu não mostrei antes. Eu mostrei essa outra forma porque eu considero ela mais fácil. Então eu vou abrir o Word aqui e então, por exemplo, eu estou com um documento em branco aqui. Vou esperar ele carregar. Eu não tenho, então se eu clicar no arquivo abrir, eu não tenho essa opção de abrir. Ele só abre os meus recentes. Então, eu tenho aqui, ó, salvar como. Olha que estranho isso. Então eu tenho que salvar como. Nessa parte aqui, ó, eu tenho que clicar aqui para eu ter a opçãozinha aparecendo na tela. Por isso que eu falei que eu acho confuso. Então eu dou preferência para vocês fazerem daquela outra forma lá, ó, que eu mostrei. Você abre o OneDrive, sobe o arquivo e depois abre. Eu tenho aula Office Online, eu vou abrir essa pasta aqui, ó. Era para ter mostrado o arquivo aqui, ó. Não mostrou. Mas eu tenho aqui, ó, carregar. Não é estranho? Voltando aqui, ó, arquivo, era para estar essa opção não abrir, mas não. Eu tenho que vir no arquivo, salvar como, para ele abrir essa telinha aqui. E nessa tela aqui eu vou abrir minha pasta e agora eu vou carregar, ó. Eu clico no carregar, arquivo e eu vou achar minha área de trabalho aqui, ó, área de trabalho do PC para nuvem.docx. Abrir. E ele vai carregar o meu arquivo aqui. Eu não sei porque que ele não está exibindo aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, seleção, pasta de destino aula Office Online. Ele acabou não dando certo, tá vendo? Por isso que eu falei, ele deveria ter uma opção aqui diferente. Mais uma parte que eu não vou cortar, tá? Você viu que ele não tem aqui a opção, ó. Então fica mais fácil eu fazer do jeito que eu mostrei naquela hora. Eu primeiramente salvo no meu OneDrive para depois abrir, tá? Então de novo, ó, venho aqui, OneDrive, tem aquela pasta que eu criei aqui, ó,
aula do Office Online. Ele já está aqui porque eu tinha copiado. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, excluir. Eu vou subir ele de novo. Então estou com a minha pasta aberta, carregar, arquivos, aula 2 do PC para a nuvem. Tá aqui o meu arquivo. Eu simplesmente posso clicar nele e aqui está aberto. Viu que é compatível? Eu criei ele no LibreOffice, salvei no desktop e agora eu abri aqui na nuvem. Beleza? Então, para essa aula não ficar muito comprida, eu vou encerrar por aqui. Vou criar mais uma aula explicando um pouquinho a utilização do OneDrive mais para frente, tá? Que é interessante, tá utilizando o OneDrive, nuvem, né? E agora eu vou mostrar a questão do PowerPoint, tá ok? Então, até a próxima. E na próxima aula aí eu vou trazer mais novidades aí, tá ok? Obrigado. Se possível, compartilha o conhecimento, tá? Então eu fiz a aulinha aí, eu tô atualizando. Caso alguém precise, compartilhe, que eu vou estar fazendo o mesmo. Precisou, vou estar enviando o link da minha aula. Certo? Então, até a próxima.